Amém. E graças a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor, Daniel, capítulo de número 2, versículo 12, vai dizer assim para nós: olha, então o rei muito se irou e enfurecido ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Verso 13: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem o quê? Mortos. Olha, buscaram Daniel e os seus companheiros para que eles fossem o quê? Para que eles fossem mortos. Agora leia comigo o versículo 19. Versículo número 19. Então, achou aí o 19? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Tá bom? Agora vamos ler lá na frente mais. Eu quero poder, se eu for ler tudo, a gente vai sair daqui amanhã, né? No verso 46 agora. 46, vai poder fechar comigo aí. Então o rei Nabucodonosor se inclinou com o rosto em terra e reverenciou Daniel. E ordenou que lhe trouxesse uma oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei Daniel: em verdade, o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Amém, amados? Glória a Deus, somente esse versículo. Então, nos versículos primeiros, nós começamos a entender que todos os adivinhas daquele tempo, os magos, eles foram colocados perante o rei, e o rei perguntou se eles poderiam revelar o sonho que o rei teve. E nenhum deles pode revelar o sonho dele. Então, a Bíblia diz que o rei se irou sobremaneira e mandou que matasse todos os reis, ou melhor, todos os magos, todos os adivinhos daquele tempo, inclusive o Daniel. Amém? Olha só, o rei mandou matar quem? O rei mandou matar Daniel. Mas então, Deus, na medida que teve misericórdia da vida daqueles que estavam para morrer, Deus revelou os sonhos para Daniel, não permitiu que Daniel fosse morto. E Daniel revelou o sonho para o rei. E a Bíblia diz lá no versículo final que nós lemos que Deus exaltou. O rei exaltou sobremaneira Daniel. Foi isso que nós vamos lá? Amém? O título da mensagem de hoje é: o próximo nível está no seu problema. Amém? Quem aqui nessa noite tem um problema? Você tem um problema? Quem tem problema, Márcio? Não, Jesus, você tem problema? Tem problema, amigo? Tem problema, Zé? Todos nós temos problemas. Uns mais, outros menos, com problemas maiores, outros menores, mas todos nós temos um problema. E que coisa interessante que Deus me revelou hoje pela manhã, quando eu acordei, o primeiro pensamento que colocou no meu coração foi esse pensamento. O problema é a forma que Deus encontrou para te colocar no lugar que Ele preparou para você. Amém? O problema, Alex, é a forma que Deus encontrou para colocar você no lugar que Ele preparou para você em nome de Jesus. Amém? É assim que funciona. Então, Deus não quer que nós venhamos ficar fugindo dos nossos problemas. Deus não quer que a gente possa fugir e correr dos nossos problemas. Não, pelo contrário. O problema, a adversidade, a guerra, o dia mal, esse problema da saúde, seja onde quer que seja, tudo isso que está acontecendo na tua vida, Deus está permitindo acontecer para te dar vitória, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Amém? Então foi o que eu entendi desse ministério. Tudo que nós temos passado, tudo que nós temos vivido, tudo isso aqui, esse grande problema que está sobre nós, nada mais é do que uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado através de nós. Então o problema é a forma que Deus arrumou de ser glorificado na sua vida. O pastor Evaldo está me falando na palavra, isso que eu gosto da palavra. Dificuldades, guerra, momentos difíceis são a forma que Deus achou para levar você para o próximo nível. Pode provar isso na palavra.
Davi e Golias. Golias era um problema para Davi, sim ou não? Presta atenção aqui. Olha só. Golias, ele era um problema para Davi, sim ou não? Golias é um grande problema para Davi e para Israel todo. Amém? Golias era um grande problema para Davi e para Israel todinho que estava ali. Amém? E através daquele problema que era Golias, sabe? Através daquele problema, Deus, ele exaltou sobremaneira Davi. Sabe, o reinado de Davi começou a partir quando Deus ali deu a vitória. Então o problema não é o fim. O problema é o início do novo ciclo que Deus vai colocar para você em nome de Jesus. Olha, a rainha Esther, ela tinha um problema que foi a morte dos seus pais. Os pais da rainha Esther morreram. Ela tinha um grande problema. Qual era o problema? Está órfã. Está naquele estado, naquele país em constante guerra, sem paz. Amém? Mas esse problema dela ter sido órfã foi um instrumento que Deus utilizou para colocar ela sobre Israel e livrar todo o povo de Israel. Amém? José tinha um problema. Qual é o problema de José? A prisão. Mas a prisão de José foi como um instrumento para Deus exaltar ele sobremaneira e colocar ele como governador de todo o Egito. Abraão tinha um problema. Qual era o problema de Abraão? Era avançado de idade, não podia ser pai pela idade dele. Mas Abraão venceu a questão da idade e Abraão alcançou a paternidade. E a Bíblia diz que é o nosso pai na fé. Amém, amados? Irmãos, a Sara não podia ter filhos. Ela tinha um problema. Qual era o problema de Sara? Era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas ela deu ao filho, deu à luz a filhos. Amém? Ana vivia uma humilhação na sua casa. Ana tinha um problema. Além de ser estéril, a sua criada zombava dela dentro da sua casa. Ana era humilhada na sua casa. Ana tinha um grande problema. Mas a Bíblia diz que Ana, ela gerou a Samuel e mais 6 filhos, mesmo sendo uma mulher um glória estéril. Amém? Então o problema, a adversidade, não é o final, muito pelo contrário, é o começo de um novo tempo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Gideão tinha um problema. Os midianitas vinham, roubavam toda a colheita de Israel e levavam para o seu lar, para a sua casa. Israel ficava padecendo necessidades. Gideão tinha um grande problema, mas Deus deu vitória para Gideão com 300 e poucos homens, 300 homens. Amém? Josué tinha um problema. Os povos de Canaã, que eram grandiosos, homens de até 4 metros de altura. Então Josué também tinha um grande problema. Os povos eram numerosos, os homens eram grandiosos, tudo que tinha lá era contra ao que Deus queria entregar para eles. Mas Josué venceu aqueles povos e Israel possuiu então a terra que era deles. Amém? Elias tinha um problema, qual é o problema de Baal, diante daquele altar, mas aqueles 400 profetas de Baal que estavam diante daquele holocausto e que clamaram o dia inteiro para o fogo descer daquele holocausto, não aconteceu nada, e toda a congregação estava reunida ao redor daquele altar, e quando Elias clamou os céus, com questão de minutos, o fogo desceu e consumiu o holocausto, tudo como ali estava, e os 400 profetas de Baal foram mortos, e o nosso Deus de Israel foi engrandecido. Amém, irmãos? Então eu estou provando para você na Bíblia que o problema é a forma que Deus encontrou para te exaltar e para glorificar, você glorificar na sua vida. O problema não é o final. E quando eu entendi isso hoje pela manhã, eu me alegrei sobremaneira, mas porque eu comecei a entender que os problemas que eu tenho na minha vida são oportunidade de eu glorificar o meu Deus, mas você fez isso? Amém? Porque quando, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue que jorrava ali há 12 anos sangrando, na hemorragia que não parava, e ela foi curada, ela tinha um grande problema. Tinha um grande problema, seu não, mas 12 anos jorrando sangue. Ela tinha um grande problema. Mas quando aquela mulher foi curada, foi sarada, as pessoas olhavam para ela e diziam assim: ah, esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus cura, esse Jesus liberta, esse Jesus transforma. Então o problema dela se transformou
transformou numa glória para Deus. A diferença, Márcio, é o que nós vamos fazer com o nosso problema. Se nós vamos se entregar, se vamos ficar reclamando, se vamos ficar murmurando o nosso problema, ou se vamos transformar esse problema em uma grande bênção para o nosso Deus, amém? E glorificar o nome dele através desse problema, através dessa guerra que se levantou contra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Suporte as dificuldades, permaneça firme. O problema não é o final, o problema é só o começo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Não existe exaltação, não existe vitória sem guerra, desafios, problemas. Amém? Toda vitória tem que ter o que, gente? Tem que ter guerra. Amém, Nath? Não existe vitória sem guerra. Toda vitória tem que ter guerra, Nath. Amém? Toda vitória tem que ter guerra. Não existe. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as que enfrentaram e resolveram os seus problemas. O que vai fazer você ir para o próximo nível, o que vai fazer você viver o que Deus tem para a sua vida, não é a ausência de problema, muito pelo contrário, são os problemas que você tem que vão te levar ao próximo nível. Olha que coisa linda. A partir de hoje, nós vamos orar para o nosso problema de uma forma diferente. Amém? A partir de hoje, nós vamos olhar para nossas dificuldades de uma forma diferente. Por quê? Porque você vai começar a entender que a dificuldade que você está enfrentando no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu negócio, seja em qualquer área da vida que seja, isso são desafios para o nome de Deus ser exaltado através da tua vida, em nome de Jesus. Isso é poderoso demais. Eu quero compartilhar com você uma história. Quem não fala do Uber, gente? Uber, aplicativo Uber, já falar? Já utilizou Uber? Na Nath pediu um Uber hoje, né, Nath? Ela pediu um Uber, o Uber chegou lá na cara dela hoje. E ela, eu achei que ela falou Uber. É uma graça, isso. Então, a história do Uber teve início em 2009, quando o seu fundador, Garrett Campi e Travis Kalanick, nome difícil, tá vendo? Tiveram dificuldades para encontrar um táxi. Olha só, esses dois homens tiveram uma dificuldade de encontrar um táxi. Amém? Como eles tiveram uma dificuldade de encontrar um táxi, eu comecei a ler a história deles, ele teve que contratar um motorista, pagou $800 por mês para o cara. E aquilo ele ficou pensando, poxa, será que eu não posso criar uma solução para baratear essa questão de transportes? Ou seja, ele tinha um problema diante dele, ele fez aquele problema dele, ele pegou aquele problema, resolveu aquele problema e se tornou um bilionário, porque ele resolveu o quê? Um problema. Você entende isso? Então o problema que você tem, olha só, presta atenção nisso aqui, agora aqui está uma história poderosa. O problema que você tem, que você acha que é o final do teu problema, pode ser a forma que Deus encontrou para colocar você no próximo nível da tua vida, em nome de Jesus. Você entende isso? Esses homens tinham um problema de transporte, ele resolveu o problema de ficar bilionário por causa disso. Enquanto algumas pessoas reclamam da crise, outras pessoas criam soluções e dão vida. Amados, nós podemos escolher, se vamos reclamar dos nossos problemas, dificuldades, ou se vamos vencê-los e transformar o nome do Senhor glorificado através de nossas vidas. Você entende isso? Por exemplo, alguém que teve problema na sua vida sentimental, pode ser uma pessoa que vai trabalhar com casais lá na frente. Talvez Deus permitiu que você tivesse problemas nessa área, para que você trabalhasse com casais lá na frente, ensinando para casais que é possível vencer através de Cristo Jesus. Pessoas que tiveram problemas na sua saúde, você pode talvez trabalhar com pessoas lá na frente, indo aos hospitais e ministrando para as pessoas e dizendo e falar para elas de um Deus que cura, porque curou você também. Você entende isso? Então, por exemplo, pessoas que tiveram problema com o álcool, pessoas que tiveram problema com as drogas, essas pessoas podem ser instrumentos de Deus para poder trazer centenas de milhares de pessoas
problema é só o começo. Amém? Glórias a Jesus. Olha lá, vamos seguindo aqui o nosso entendimento. Tem gente que, por não entender que os problemas e dificuldades são a forma que Deus encontrou para abençoar, vive reclamando e murmurando. Amém? A partir de hoje, você vai parar de reclamar e de murmurar dos seus problemas. Por quê? Porque você vai entender que esse problema que você está passando foi a forma que Deus encontrou de ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Israel estava no deserto durante 40 anos, reclamando e murmurando: era melhor para as festas do Egito, porque pelo menos lá eles iam tomar água, trazer eles para cá para morrer nesse deserto, porque eles não entendiam que aquele problema que eles tinham diante deles, aquele deserto que é um problema grandioso, na verdade era para o nome de Deus ser glorificado através deles. Eles entenderam isso. E por conta disso morreram todos no deserto. Se você não entender que problemas e adversidade são a forma que Deus encontrou de abençoar você, meu amigo, você não entendeu o que é Bíblia ainda. Amém? A forma que Deus encontrou para abençoar a mim e a você é através do problema. Pastor, o que você está dizendo, pastor? Eu te mostrei na Bíblia. Foi assim com Davi, foi assim com Elias, foi assim com Esther, foi assim com Ana, foi assim com tantos mais, e não será diferente comigo com você. Amém? É assim que funciona. Vamos entender um pouco mais a respeito do problema. A partir de hoje, você deve enfrentar o problema de uma forma diferente, enfrentando e resolvendo. Resolva problemas e Deus será exaltado através da tua vida. Amém? Olha para a sua história, meu irmão. Todos os problemas que você vencer te formaram o ser humano que você hoje. Todos os problemas que eu e você vencemos nos formaram o ser humano que nós somos hoje. Você entende isso? Amém? E todos que você não venceu ainda é porque existe um aprendizado que você precisa aprender naquele problema. E eu vou compartilhar com você, todos os irmãos que já sabem da história da nossa filha, Esther. A nossa filha, quando nós descobrimos que ela era uma bebê encéfalo, nós tínhamos um grande problema, um grande desafio pela frente. Gerar na barriga de Gisele um bebê que não tinha o cérebro. Isso era um grande problema. Amém? Era um grande problema para nós como pais. E sendo pais de uma criança já de 1 ano, tendo um bebê de 1 ano, nossas mãos são para cuidar, para educar, e passando por esse processo. Amém? Era um grande problema. Mas nós transformamos esse problema em aprendizado para nossas vidas. E nós fomos divididos entre antes do Esther e depois do Esther. Por quê? Porque nós vencemos o problema. Amém? O problema nos fortaleceu, nós vencemos o problema, nós ultrapassamos essa guerra, e hoje nós somos muito mais fortes, muito melhores do que nós era outrora. Você entende isso? Então o problema não é o final, é só o começo de novo tempo. É só o começo de novo ciclo. Olha para a sua história. Amém? As bênçãos de Deus vêm por meio do problema. Gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Alguém problema vai comentar na internet lá, mas o pastor é herege, falando heresia, não é heresia, não. Tem base bíblica, olha só. As bênçãos de Deus vêm para nós através dos problemas. Você entende isso? Amém? Eu só estou pregando para você que hoje, como pastor, sabe por quê? Porque eu venci desafios, obstáculos, guerras, problemas. As guerras que eu venci me capacitaram para estar pregando para você. Hoje o Espírito Santo está me fazendo lembrar hoje que, olha só, essa é a minha primeira congregação. A primeira congregação que eu pastorei, essa é a minha primeira congregação que eu pastorei. E a minha primeira congregação que eu estou pastoreando é o ministério que o Senhor me concedeu, como também é você. Amém? O Espírito Santo falou comigo assim hoje: filho, olha para o quão grandioso é o que está na tua vida.
A primeira congregação que você está pastoreando é um ministério que eu te concedi. Eu nunca pastoreei uma igreja debaixo da liderança de outro pastor, não. Lá estava conciliar. Essa aqui é a primeira congregação. Ou seja, hoje eu tenho 6, 7 anos de ministério aqui pastoral. Daqui a 20 anos eu serei um pastor muito melhor do que eu sou hoje. Você entende isso? Os desafios que eu estou enfrentando no ministério, as guerras que nós estamos enfrentando, estão formando em mim o pastor que eu necessito ser daqui a 20 anos, 30 anos, para viver a promessa da maior igreja dessa cidade, como Jesus. Você entende isso? Então o problema não é o fim, o problema é só o início do novo ciclo, em nome de Jesus. Que coisa linda, né? Olha só, quanto maior o grau de dificuldade, maior a bênção de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, mas o meu problema é grande. Sabe por que o seu problema é grande? Porque a bênção vai ser grande. Amém? Ó, problema pequenininho é bênção pequena. Não é isso? Problema grande é bênção grande. Ei, Jesus maravilhoso, que coisa linda, né? Problema grande é bênção grande, meu amigo. Então se prepara. Entenda que vai ter um ressaltar. Ele não quer que você suba aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que você subirá a exaltar e contará o seu testemunho em nome de Jesus para a glória do Senhor, porque você vai entender que o seu problema é a forma que Deus encontrou para ser glorificado nessa terra em nome de Jesus. Forte isso, poderoso demais. Deus falou comigo hoje assim: filho, você não tem problemas, você tem oportunidades de me glorificar. Amém? Você não tem problemas, você tem oportunidade de glorificar o Senhor. Independente da área que você tem de desafios, que você está enfrentando guerra, é uma oportunidade de Deus ajudando você a andar no nome dele. Sabe qual é o grande problema, Márcio? É que muitas pessoas desistem diante do problema. Muitas pessoas paralisam diante da dificuldade e elas não conseguem alcançar o testemunho. Por quê? Porque elas param, porque elas desanimam, porque elas se amolecem. Porque se você perseverar, se você seguir em frente, se você continuar navegando, o Senhor te dará a vitória. Você contemplará a glória do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pastor, bacana, já entendi tudo isso. Encaixou, deu para compreender, bacana. Pastor, mas tudo bem, mas como que eu venço esse problema? Essa é a grande pergunta. Eu tenho que ver como é que eu venço isso, pastor. Vamos lá agora. 5 passos para você vencer esse problema. Porque eu entendi que todos esses personagens bíblicos têm isso em comum. Eu quero falar com você agora. Olha aí, ó. A primeira coisa que eu entendi: treinamento. Deus sempre nos treina com problemas menores até nós enfrentarmos os maiores. Mas são esses que nos levam para o próximo nível, ou seja, os problemas maiores. Amém? Amém. O próprio Cristo foi levado ao deserto para treinar, para ser treinado, para suportar as tentações. Olha aí, ó. Entenda bem. A primeira coisa que Deus vai fazer conosco para poder nos tornar um vencedor dos problemas é nos treinar. Primeiro Davi matou o urso, depois ele matou o leão, para depois ele matar Golias, para depois enfrentar os exércitos. Não, mano, você entende isso? Então, no mundo espiritual, primeiro Deus te capacita, te treina para você vencer os problemas maiores, porque são os problemas maiores que vão te levar para o nível que ele tem para você. São os problemas maiores, a dificuldade maior, que vão glorificar ainda mais o nome de Deus na tua vida. Mas primeiro ele te treina. Olha a história do cara do Uber lá, né? Do Uber. Ele teve 2 empresas de Uber. A primeira delas faliu. Amém? A primeira empresa que ele montou decretou falência. A segunda que ele montou teve um certo sucesso. E a terceira explodiu e ele se tornou bilionário. Amém?
Você entende isso? Então a primeira coisa que Deus vai fazer com você é que antes dele te entregar um problema maior, ele vai te treinar e te capacitar. Esther não foi o nosso maior problema, no sentido assim, de ter que enfrentar aquela gestação, não que ela tenha sido um problema, ela foi uma bênção na sua vida. Mas assim, ter passado por todo aquele processo, sepultar minha filha no cemitério, tudo isso que nós passamos, sabe, foi um problema menor, uma preparação para as coisas maiores que ainda virão e que não serão nada mais do que oportunidade de ficar no nosso Deus. Meu Deus, cara, que coisa linda. Eu não tenho problema, eu tenho oportunidades. Amém? Então, a primeira coisa, treinamento. Segunda coisa que eu percebo, e eu posso falar para você, de todos que eu citei lá em cima, que venceram problemas e que alcançaram testemunho, por exemplo, a Rainha Esther. O primeiro problema que ela enfrentou foi perder os pais. Depois ela enfrentou um problema de ser uma filha adotiva. Né? E depois ela enfrentou um problema de ter que enfrentar o comandante do exército do rei para poder vencer aquela batalha em nome de Jesus. Amém? Então, todas as batalhas que você está enfrentando hoje, você já foi treinado lá no passado para vencer isso. E aqui você vai enfrentar no futuro, ele está te treinando agora. Você entende isso? Segunda coisa que tem que acontecer, olha aí, coisa linda. Obediência é comum isso. Todos que venceram na Bíblia, venceram porque obedeceram. Amém? Davi venceu porque ele obedeceu. Ele estava diante daquele exército, os irmãos falaram, você é doido para enfrentar esse gigante, ele vai te matar no meio. Ele falou assim, você vem para mim com lança e espada, eu vou contra si em nome do Deus de Israel. Amém? Você entende isso? Então a obediência vai fazer você vencer esse problema. Obedeça o que Deus está falando com você. Obedeça a palavra, obedeça os princípios bíblicos e você vencerá. O que fez José sair da prisão foi a obediência. José obedeceu. E quando eu fiz aquele propósito, os 40 dias no monte de oração, quando eu desci muitos motivos, o Espírito Santo falou para mim, eu te trouxe aqui 40 dias para você entender que eu prefiro muito mais a obediência do que qualquer sacrifício. Entende isso? A obediência ao nosso Deus é o maior sacrifício que você pode entregar para Ele. No sentido de você saber que a palavra é contra aquilo, você vai lá, obedece, decide ficar com a palavra, decida ficar com a palavra, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Amém? Terceiro entendimento, amados. Determinação. Todos os vencedores, apesar das lutas do processo, nunca desistiram. Eles foram determinados. Olha o fundador do Uber. A primeira empresa dele quebrou, mas ele não desistiu e montou a segunda. A segunda foi mais ou menos sucedida. Ele não desistiu, montou a terceira. E na terceira ele explodiu. Amém? Foi assim com José. José não desistiu. Abraão não desistiu, esperou 25 anos. Amém? Esther não desistiu. Esther poderia ter desistido, mas órfão, adotada. Olha que emocional essa mulherzinha. Ela se tornou a rainha sobre todo o povo. Que coisa linda, né? Que maravilha. Você não tem problema, você tem oportunidades. Determinação é determinado. Determinação é você seguir em frente, independente das circunstâncias, independente dos resultados. Quarto entendimento: confiar 100% em Deus. Todo vencedor precisa confiar de todo o seu coração em Deus, porque nos momentos de guerra será a sua única esperança. Quando José estava no calabouço, a única coisa que ele tinha era a confiança no seu Deus. Quando Elias estava diante dos 400 profetas de Baal e estava prestes a vencer um dos maiores problemas da sua vida, sabe? Porque Israel começou a adorar outros deuses e Elias fez um desafio: traz os profetas de Baal para cá e eles vão clamar ao Deus dele e vão oferecer um sacrifício. Vamos ver se o Deus dele
aconteceu. E a Bíblia diz que quando Elias clamou, o fogo desceu dos céus e consumiu holocaustos. Até a água e a pedra que estava no altar foi consumida pelo fogo. Está vendo? Porque Elias confiava 100% no seu Deus. Para você vencer esse problema, você vai precisar confiar 100% em Deus. Amém? Nós não vamos conseguir vencer o problema sem confiar 100% no nosso Deus. Essa é a palavra que eu para você. E para fechar a nossa lista, o quinto entendimento e esperança. Todos que venceram na Bíblia esperaram no Senhor o seu tempo, o seu momento para alcançar o testemunho. Amém? Entenda isso. Para vencer problema, você vai ter que aprender a esperar. Não esperar no homem, mas esperar no Senhor. Por que muitas pessoas não vencem esse problema? Porque elas não esperam. Amém? Elas não esperam. Ela tem um problema no casamento, não espera. Ela tem um problema na vida financeira, não espera. Fecha a empresa. Ela tem um problema, sabe, lá na saúde dela, não espera. E desiste de lutar. Ela tem um problema, sabe, na família dela, ela não espera. E ela desiste de lutar pelo filho. Sabe? Então, se você quer ser um vencedor de problemas, e se você quer glorificar o nome de Deus na sua vida, você precisa aprender a ter esperança no Senhor. Todo salvo, ele espera no Senhor. Ele sabe que o Redentor dele vive e que por isso levantará a sua favor. Jó venceu e teve a vida dele mudada e recebeu todo o que antes possuía. Sabe por quê? Porque Jó esperou no Senhor. Os profetas eram enviados para o campo para chegar até Jó e dizer para ele: Jó, você precisa largar o pecado, porque eles já sabem que Jó estava no pecado. Você precisa abandonar as práticas da maldade e tudo mais. Eles não sabiam que Jó estava muito mais perto de Deus do que eles. Ah, meu Deus do céu. Deus mudou a sorte de Jó. Por quê? Porque Jó confiou 100% em Deus. Porque Jó esperou no Senhor. Porque Jó foi determinado. Quando a esposa dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó diz: o meu Redentor vive, por fim se levantará ao meu favor. Jó obedeceu ao seu Deus. Não blasfemou contra Deus. Jó pegou tudo que ele tinha passado na vida dele e aplicou naquela dificuldade e venceu. E por isso eu só falo dele até o dia de hoje. Amém, amado? Coisa linda, né, irmão? Sem palavra. Que palavra para você começar a semana? Você não tem problema, você tem oportunidade para glorificar o seu Deus. O problema que você tem é a oportunidade que Deus encontrou para te abençoar. Muralhas de Jericó, intransponíveis, 4 metros de largura. Sei quantos 4 quilômetros, sei quantos quilômetros de comprimento. Sabe, um problema extremamente difícil de resolver, humanamente falando. Os estudiosos dizem que mesmo com máquina, levaria meses para destruir aquela muralha. Nos dias atuais, com a tecnologia, com a modernidade que nós temos hoje. A Bíblia diz que Josué deu 7 voltas na muralha e trocou a trombeta. Quando trocou a trombeta, as muralhas caíram no chão em nome de Jesus. Aleluia! Amém, amados? Ai, coisa linda! As muralhas de Jericó não foram um problema para Israel, para paralisar Israel. Não. As muralhas de Jericó foram feitas para glorificar o nome do Deus de Israel. Ou seja, as muralhas que você tem na sua vida, as dificuldades que você tem na sua vida, os problemas que você tem na sua vida, não são para você parar, para você morrer. Deus não criou isso para te matar. Não. Deus criou isso para que você vença isso, que o nome dele seja glorificado cada vez mais. Amém? Olha, eu acho que nenhum de nós daqui nessa noite tem um problema como o problema que Lázaro em si. Lázaro tinha um grande problema. Olha para onde Lázaro, gente. Lázaro estava morto. Lázaro estava o quê? Lázaro estava morto. Lázaro
esperar, e esperar, e esperar. Mas Deus, Jesus chegou para esse lado, e o problema dele se transformou num dos maiores pilares da Bíblia. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele cheirava mal. Amém? Não? Quanto maior o problema, maior o problema. Quanto maior o problema, maior a oportunidade de verificar o acidente. Amém? Você vai para casa com essa palavra hoje. Vou ficar de pé para poder orar. Em nome de Jesus. Coisa linda, Deus. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus grandão. Pai de amor, Pai de misericórdia, Jesus. Espírito Santo, sabe que todos nós temos problemas em nossas vidas, Pai. Alguns têm problemas maiores, outros menores. E aqueles que têm problemas maiores, é porque a bênção do Senhor será muito maior sobre aquela pessoa. Como aquele filho que viu o pai se divorciar por 10 vezes e pegou esse problema que ele teve na vida dele e se transformou em um dos maiores pregadores sobre casamento e vida sentimental do Brasil e do mundo. E nós conhecemos muito bem. Quantos são os homens que transformaram problemas que eles tinham em grandes milagres? Como aquele homem que tinha um grande problema, ele não podia andar. A Bíblia diz que os amigos dele levaram ele e colocaram ele por cima do telhado. Ele tinha um grande problema. O problema dele era tão grande que ele não podia nem se movimentar para ir até a solução. E Deus é tão grandioso que quando você não pode se movimentar para ir até a solução, Deus envia os amigos para te trazer até a solução. Aleluia. E para colocar você sobre o telhado. E quando aquele homem entrou no telhado e foi colocado naquele local, a Bíblia diz que Jesus imediatamente perguntou para ele: toma o seu leito e anda. E ele saiu, entrou pelo telhado, mas saiu pela porta à frente, glorificando o nome do Senhor. Esse problema que você tem na sua vida, esse problema que você tem no seu casamento, esse problema que você tem nas suas finanças, esse problema que está na tua empresa, esse problema que está nos seus negócios, esse problema que está na sua saúde, esse problema que está na sua casa, esse problema que está na sua família, seja onde quer que seja, é a oportunidade que você tem de glorificar o nome do Senhor. Vence esse problema e manifesta o Deus que você serve aqui nesse lugar. Daniel tinha um problema e transformou em problema em honra ao seu Deus. O rei teve que se prostrar diante de Daniel. O decreto foi para matar Daniel, porque Daniel não conseguiu resolver o problema no primeiro momento. Mas quando Deus ele deu a revelação para Daniel, e Daniel resolveu o problema, Daniel foi no lugar da morte, veio a exaltação. Eu quero profetizar para você também nessa noite: no lugar da morte virá a exaltação. No lugar da morte virá a exaltação. No lugar onde Satanás tinha preparado uma morte para você, em qualquer área da sua vida que seja, virá a exaltação em nome de Jesus. Virá a exaltação em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu tomo posse do meu milagre. Diga: eu me torno a partir de hoje um resolvedor de problemas, porque eu entendi que cada problema que eu enfrento é uma oportunidade de glorificar ao meu Deus. Diga amém, diga graças a Deus, e aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Amém? Pode sentar o versículo, por favor, em nome de Jesus. Que coisa linda, meus irmãos. Que maravilha poder bendizer, agradecer, adorar o nome do nosso Deus. Amém? Isso que você cuidar desse negócio aqui. Amém.